irmã Selma e que ela continue sempre tocando instrumento para a glória de Deus. Amém. Agora eu passo a palavra para o pregador que nessa noite irá falar sobre a verdadeira justiça. Boa noite a todos, irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós. Como foi falado agora há pouco, o tema que nós temos para essa noite é a verdadeira justiça. Bom, esse tema, justiça, ele está intimamente relacionado com o estudo do direito e com o estudo da filosofia. Sempre que quando nós estudamos esses ramos, nós se deparamos com esse tema, justiça. E nós temos uma difícil tarefa ao se deparar com esse tema, que é dizer o que é justiça. Bom, a palavra direito, ela vem do latim directus, que quer dizer aquilo que é reto, que segue uma linha reta, que segue regras ou ordens pré-estabelecidas. Mas por que existem regras pré-estabelecidas? Por que nós precisamos seguir algumas regras? Ora, para que haja justiça. No estudo do direito, nós vemos alguns conceitos de justiça. Por exemplo, nós temos a justiça social, a justiça distributiva e a justiça comutativa ou corretiva. A justiça comutativa ou corretiva tem o intuito de corrigir situações desequilibradas. Um bom exemplo que nós podemos ter da justiça corretiva é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele visa defender a parte mais fraca da relação consumerista. Ou seja, ele tenta colocar o consumidor em uma posição de igual com, vamos dizer assim, com o empresário, vamos dizer, por exemplo, com o comércio, né? Outro conceito de justiça é a justiça social. Nessa justiça, busca-se o bem comum de todos. Uma forma que nós podemos exemplificar é a criação de uma associação de bairro, uma associação de pessoas de um bairro, né? Que as pessoas elas entram em harmonia e buscam melhorar aquela região ali onde aqueles moradores vivem. Outro tipo de justiça é a justiça distributiva. Essa justiça ela se assemelha um pouco com a justiça social. Na justiça social, nós vemos o próprio cidadão, os cidadãos, procurando estabelecer o bem comum entre todos. Só que na justiça distributiva é o governo que busca realizar o bem comum de todos, né? Então nós vemos políticas como Minha Casa Minha Vida, Previdência Social, Bolsa Família, exatamente, muito obrigado. E aí o Estado ele busca fazer com essas políticas que toda a sociedade se desenvolva e consiga chegar a um patamar melhor. Quando nós vamos para a filosofia, nós vemos que antes de começar a existir os primeiros filósofos, o homem ele tentava explicar os eventos naturais através dos mitos. E com o surgimento dos filósofos, os eventos naturais ele começou a ser explicado através da razão, do raciocínio. Um bom exemplo disso é o que mostra esse começo dessa separação do mito indo para a razão. Nós temos o exemplo do filósofo Sócrates. Sócrates ele escreveu uma tragédia grega, ele
era um teatólogo, chamada Antígona. Antígona, ela foi uma mulher que ela não obedeceu um decreto dado pelo rei. O rei, ela tinha 2 irmãos, e um desses irmãos tinha se revoltado contra o governo. E ambos esses irmãos, eles lutavam um contra o outro e acabaram morrendo. E esse irmão dela, que havia se rebelado contra o governo, o rei ele proibiu de ele ser enterrado. E ela desobedece essa ordem do rei e enterra o seu irmão. Sobre o pretexto, ela dizia que a lei dos deuses ela prevalecia sobre as leis humanas. E o rei argumentava que não, que a lei dos homens era que deveria prevalecer. Implicitamente o autor ele traz uma discussão se a lei dos homens ou a lei de Deus é mais justa. Para os sofistas, a justiça, sendo ela moral ou política, seria puramente convencional, ou seja, ela era um acordo feito entre as pessoas da sociedade, entre os homens. E uma vez que esse acordo não fosse cumprido, você estaria cometendo uma injustiça. Portanto, o que é justo hoje, amanhã pode não ser, e vice-versa. Ou seja, para os sofistas, a justiça era relativa e era de acordo com o que foi decidido naquele momento. Para Platão, justiça é um valor absoluto, ou seja, é um ideal que deve ser buscado. Portanto, o indivíduo deve sempre agir de forma correta. Deve sempre buscar a harmonia. Se um ato praticado resultar algo ruim, algo mal, ele estaria cometendo uma injustiça. Então, justiça, para Platão, é aquilo que é absolutamente bom. Agostinho fazia uma divisão entre lei temporal e lei eterna. A lei eterna é a lei de Deus e a lei temporal a lei dos homens. Ele afirmava também que unicamente Deus poderia ser justo, ou seja, nenhum homem poderia ser justo. Então, se sua lei, ou seja, a lei de Deus é justa, se Deus é justo, sua lei também é justa. E as leis dos homens, portanto, devem estar de acordo com a lei de Deus. E se uma lei humana, uma lei temporal, segundo Agostinho, não estivesse de acordo com a lei de Deus, ela seria injusta. E, portanto, ela deixaria de ser lei. Então, se apenas Deus é justo, que consiste a justiça de Deus? É sobre ela que nós iremos falar um pouco nesta noite. No capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele nos apresenta a forma de como vencer as astúcias de Satanás. Nela, Paulo usa uma metáfora que é a armadura de um soldado, provavelmente uma armadura romana. E nós iremos hoje focar em uma dessa parte dessa armadura que nos possibilita vencer o inimigo das almas. Vamos ler o texto novamente que foi lido no início do culto. Efésios, capítulo 6, versículos 13 e 14. Um voluntário que encontrou, por favor, pode ler. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade,
divertindo-vos a couraça da Muito obrigado, Esteban. Bom, nós vemos aí que Paulo ele apresenta a couraça da justiça. A couraça ela tem um nome porque inicialmente ela era feita de couro. Elas servem para proteger o peito e os flancos, ou seja, a lateral do corpo humano. Ou seja, ela protege os órgãos vitais da pessoa. Paulo diz que a justiça de Deus é como uma couraça. Portanto, a justiça de Deus protege os órgãos vitais da vida espiritual. Em outras palavras, a justiça de Deus mantém viva a vida espiritual do cristão. Para entendermos como a justiça de Deus produz efeitos, precisamos entendê-la. Vamos ler agora Salmo 145, 17. Um outro voluntário. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Obrigado. Deus, Ele é a própria justiça. Ser justo faz parte do seu caráter. Por isso, tudo que ele faz é com justiça. Ele não se torna justo por praticar justiça. Jesus pratica a justiça porque ele é justo. Em consequência, tudo que ele faz é justo, pois ele recompensa cada um segundo as suas obras e o seu conhecimento. Romanos capítulo 7, versículo 12 diz assim: E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Se Deus é justo, logo a sua lei também é. Se não fosse assim, Deus estaria indo contra o seu próprio caráter, pois foi Ele mesmo que fez a sua lei. Diante disso, quando foi que a humanidade passou a necessitar da justiça de Deus? Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 19 ao 21, por favor, um outro voluntário. Porque assim como pela desobediência de homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de homem, muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado veio a morte, assim também a graça veio e a justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Obrigado, evangelista. A humanidade passou a necessitar da justiça de Deus no momento que desobedeceu a sua lei, que é justa. Ou seja, agora o homem, a humanidade, ela cometeu pecado, transgrediu a lei de Deus. E como 1 João 3,4 nos fala que... exatamente. 1 João 3,4 fala que o homem transgrediu a lei, por isso cometeu pecado, fazendo a humanidade injusta e pecadora. Quando se transgride uma lei, há necessidade de uma reparação. E a reparação pelo pecado é a morte eterna, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Só que em Romanos 5 indica que Jesus, por meio de sua obediência, como o irmão evangelista leu anteriormente, Jesus faria de muitos justos. Ou seja, a obediência de Cristo é capaz de transformar aqueles que se tornarem justos pela desobediência da sua lei em pessoas justas. Qual foi essa obediência? Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Um outro voluntário, por favor.
Obrigado, irmã Adriana. Jesus ele foi obediente em tudo a Deus, inclusive no plano da salvação. Aqui no capítulo 2 de Filipenses nós vemos o plano que Deus orquestrou para salvar o homem, né? Para tornar agora o homem justo novamente. E Jesus foi tão obediente que por meio do seu sacrifício ele possibilitou que nos tornássemos justos, tomando nosso lugar, cumprindo a reparação necessária que a lei exigia. Perdoando os nossos pecados, nos proporcionando agora a oportunidade de termos a vida eterna e nos dando a capacidade de nos reaproximarmos de Deus. Muitas pessoas foram crucificadas, mas porque o sacrifício de Deus foi diferente das outras pessoas. Conta-se que em certas ocasiões Roma crucificou tantas pessoas que não tinha espaço para você passar entre as cruzes. Então, o que é que faz o sacrifício, a morte de Jesus na cruz diferente? Bom, Jesus naquele momento, ele sentiu separação total de Deus. Ali sobre ele estava todos os pecados da humanidade. Então, é isso que torna o sacrifício de Jesus diferente. Para que nós não sentíssemos aquela separação que Jesus sentiu naquele momento. Ele morreu em nosso lugar. Diante disso, como podemos ter acesso à justiça de Deus? Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Um outro voluntário. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira. Romanos 1, 16, 17? Não, 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelado A justiça de Deus. a justiça de Deus, como está escrito. O justo viverá da fé. O Evangelho é o anúncio da vida, morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, o Evangelho ele é o anúncio da justiça de Deus. É por meio do Evangelho que descobrimos no que consiste a justiça de Deus, que está ao nosso alcance por meio da fé. Quando cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para suprir a falta que o ser humano causou pelo pecado, somos justificados. Tem uma música de Leonardo Gonçalves que ele exemplifica bem a justiça de Cristo. Ela fala assim: como por um homem o pecado começou, também por um homem a salvação entrou. Deus, em seu amor, mandou alguém para morrer em meu lugar. Este alguém é Cristo Jesus. Cristo estende a mão a todo aquele que quiser entregar-lhe tudo e aceitá-lo pela fé. Uma nova vida eu sei que existe ao teu e ao meu dispor. É preciso apenas crer. Tudo que precisamos fazer para ser justificado é crer e ser batizado. Mas por que ser batizado? Para podermos nascer de novo e viver uma nova vida em Cristo. Uma vida onde somos libertos do pecado. Portanto, a justiça de Deus, ela serve como um escudo para nós. Ela nos protege do pecado. Como um soldado habilidoso a usar sua espada,
por meio de sua justiça, Deus venceu a morte e o pecado. E sua justiça ela é também como uma tocha que nos dá luz. Pois estávamos em trevas, separados de Deus, e sua justiça nos mostrou o caminho de volta para Deus. Conta-se a história de um jovem, ele cometeu um crime e foi condenado à morte. Muitas pessoas ficaram com pena daquele rapaz e começaram agora a escrever cartas para o governador pedindo que aquele rapaz fosse perdoado. E o governador então decidiu assinar a carta de perdão desse jovem. Só que antes ele queria conhecer esse jovem. Então o governador se disfarçou de pastor e colocou dentro da Bíblia a carta de perdão para aquele rapaz. E foi lá conhecer aquele rapaz. Quando ele chegou, ele disse: olha, ele mostrou a Bíblia, eu tenho aqui uma coisa muito importante para você. E aquele jovem ele começou a xingar, a cuspir, a gritar: saia daqui, eu não quero saber de você. E o governador mais uma vez insistiu com ele: eu tenho uma coisa muito importante para você aqui dentro. E ele continuou gritando, xingando, bravejando: saia daqui, eu não quero nada a ver com você. Bom, o governador foi embora. Nesse inteirinho, o carcereiro ele chegou e disse: rapaz, você é besta, você é burro. Ali era o governador disfarçado de pastor. E dentro da Bíblia tinha sua carta de perdão. No dia do cumprimento de sua pena, ele pediu para dar suas últimas palavras. E ele disse que ele queria falar especialmente para os jovens. E ele falou o seguinte: olha, eu não vou morrer hoje porque eu não cometi um crime. Eu vou morrer hoje porque eu não aceitei o perdão. Ninguém vai se perder porque cometeu pecado. Quem se perder vai ser porque não aceitou o perdão de Cristo. Pois Deus fala que em 1 João 2,1 diz assim, é um verso bem conhecido de nós: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Amém. Ou seja, a justiça de Deus está oportunizada para todos. E nós só iremos perder se nós não aceitá-la. Que possamos aceitar a verdadeira justiça, a justiça de Cristo que conduz à vida eterna. Amém. Que palavra linda, né, irmãos? Agora nós convidamos Neto para realizar aqui uma dinâmica conosco. Boa noite a todos. Tá um cenário bonito, tá? Senti você entra naquela batalha, né? Aquele filme de desenhos, aquela batalha lá, espada, né? Irmãos, eu quero 2 voluntários. Se não vier voluntários, eu vou chamar. Pode se dispor, não vai ser nada de passar vergonha. É só para me auxiliar. Só para me auxiliar. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Não vai passar vergonha, não. Pode vir. Preciso de mais um, só mais um só. Venha, Vinícius. Enche essa bola de açúcar. Marcelo, senta aí, deixa ele participar. Não, venha, fica aqui. Deixa o Marcelo sentar, Marcelo está em todas, viu? Ó, você vai encher essa bola de açúcar, não é pra história não, você enche ela, beleza? Pode encher, você vai amarrar. Eu vou explicar uma coisa enquanto... Oi, Jean. Na nossa vida, muitas vezes acontece o seguinte: não precisa encher muito, não. Você enche só um pouquinho, eu disse assim, desse tamanho. Aí, bom. Pronto. Veja, na Bíblia fala que nós devemos nos revestir de quê?
da Armadura de da Deus. armadura, da couraça, da justiça, não é assim? Veja, eu vou fazer uma simulação de uma pessoa revestido e outra sem estar revestido. Beleza? Da justiça de Cristo. Podemos falar isso? Ó, Vinícius, ele não está revestido. A bola que ele encher não vai estar revestido da justiça de Cristo. O que é que vai acontecer? Estourou. Tá? Vou revestir. Simbolizando não estourou? Tá certo isso? Eu não disse que estava revestido? Vou dar mais uma oportunidade, tá bom? Foi em o tempo. No fundo. Só um pouquinho, mas não enchei. Mas tá bom aí. Tem que sair isso aqui, ó. Mas... Vem aqui, ó, me ajuda aqui. Será? Olha, a gente fez antes, deu certo. Isso aqui é coisa do ao vivo, vamos dizer a história. Aí, tá vendo aí? O original que fez, ó. Deu certo. O alfinete. Pode sentar, obrigado, vocês dois, viu? Veja o que acontece. Você percebeu? Encheu, colocou. A primeira vez que eu fiz, eu coloquei no lugar errado. Porque quem me ensinou para ela no momento, ela no fundo, colocou e a agulha fez o quê? Não estourou. Isso simboliza que muitas vezes precisa se revestir da justiça de Cristo, sabe? Nós ficamos muito como? Frágeis. Percebe? Quando nós não estamos revestidos da justiça, nós ficamos vulneráveis. Né? Você percebeu que quando a gente não sabe fazer, isso aqui é bom, porque quando a gente não sabe nem aonde se revestir, nem como se revestir, nós ficamos frágeis diante das situações do mundo. E essa situação foi como a Alana acabou de citar uma palavra muito bonita, que eu achei muito interessante. Não vamos nos perder porque nós pecamos, porque todos nós fizemos o quê? Pecamos. E somos o quê? Pecadores. E precisamos da justiça de quê? Para poder nos revestir de Cristo Jesus. Então que Deus sempre possa nos ajudar para que nós possamos nos revestir da couraça da justiça. Amém? Amém. Convido agora a nossa jovem Gisele para cantar um hino e, enquanto ela canta, os irmãos têm a oportunidade de trazer suas ofertas.